Mateus capítulo 9, verso 14, é o texto que eu queria utilizar como base nessa manhã para a nossa reflexão. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto, enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupas velhas, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se os fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu queria hoje ministrar uma palavra à nossa igreja, de maneira completa. Não que quando a gente não prega é a igreja, mas muitas vezes a gente prega diretamente ao coração do povo que aqui está. E eu queria hoje pregar para a Igreja Batista Atitude em Vila da Penha, porque tenho plena convicção que existem pessoas aqui na nossa comunidade de fé, que são pessoas que já vêm de uma história, de uma origem construída na fé cristã. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu sou filho de crente, irmãos, ou seja, eu nasci dentro da igreja, literalmente. O meu pai foi zelador de igreja, pensa comigo. Então, na igreja que meu pai cuidava, eu lembro que tinha uma casinha do zelador, e eu era o filho do zelador. O filho do zelador era terrível, irmão. Hoje eu vejo o Pedro, e algumas pessoas perguntam: pastor, o senhor era assim quando era criança? Irmãos, eu estou começando a achar que sim. No início eu dizia não, quem o Pedro puxou? Mas hoje, quando vê o Pedro muito ativo, né, eu digo, meu Deus, eu acho que eu era igual ao Pedro. Eu tenho umas lembranças assim da zeladoria lá na igreja, eu pegando um carrinho, descendo umas escadas, irmãos, que hoje eu não deixaria o Pedro descer, mas eu descia. Eu não sei se eu ralava, batia a cabeça em algum lugar, mas não sei se tem feito até hoje, mas eu fazia e era bom estar ali. Então eu tenho essas lembranças aqui. Então, quando eu falo isso, tem pessoas aqui na nossa igreja que já tem sua história de fé. Tem pessoas aqui que são novas convertidas, é o que chamamos de neófitos, novos na fé. Pessoas que ainda estão se estruturando, aqueles que antigamente tinham uma aversão à fé cristã, ao evangelho, principalmente por muita coisa que o evangélico faz, ou o religioso faz, e aí acaba gerando, em vez de gerar pontes, gera-se muros. Tem tanto tipo de pessoas aqui, mas a gente vive em um tempo de constante mudança e transformação. A nossa vida, a nossa sociedade está mudando, e essas mudanças estão acontecendo em um ritmo intenso de gerações. Antigamente, esperava-se de 50 a 60 anos para uma mudança de uma geração. Hoje o Maurício Zagari vai dizer que nós vivemos uma geração inédita. Por quê? Porque as mudanças elas estão tão rápidas que não dá mais tempo de definir daqui a quantos anos vai ter a mudança naquela geração. Não, a geração ela é inédita, porque as mudanças estão sendo em curto espaço de tempo. E mediante essas mudanças constantes, nós somos uma sociedade que aprendeu a amar o novo. Nós aprendemos a amar o novo, novas ideias, novas tecnologias, nova forma de viver. E isso é bom, mas também é perigoso. Por que é bom? Porque a gente precisa estar atento a lidar com as situações, mas ele é perigoso por conta da chamada obsolescência programada. Não sei se você conhece sobre isso, mas é quando se constrói alguma coisa que ele pode durar 10 anos. Mas qual é a vantagem da indústria? Durar 10 anos. Eles fazem durar 2 anos, para que daqui a 2 anos você faça o quê? Compre um novo. Isso é chamado de obsolescência programada. Isso não está só no smartphone, no iPhone, isso é nos carros, isso está acontecendo em tantas outras coisas, e tudo isso acaba influenciando a sociedade. Tudo isso apega na gente, e a gente começa a caminhar também numa relação de obsolescência programada. E é o que Zygmunt Bauman vai dizer sobre a sociedade líquida. Tudo é muito fluido.
nada mais dura. É por isso que hoje, quando você fala de casamento, ninguém mais pensa num casamento de 30, 50 anos. Não, a sociedade está tão fluida que o casamento hoje já não tem tanto valor. Então ele dura 2 anos, ele dura 5 anos. Ah, não deu certo com esse, não deu certo com ela, o que você faz? Troca. Ninguém quis falar aqui porque o marido está do lado, a mulher está do lado. Mas se não deu certo, o que você faz? Você troca. É a chamada obsolescência programada. Isso é perigoso. E isso está influenciando a nossa geração. E está, irmãos. Não adianta querer ficar blindar como igreja e dizer, não, nós não somos nada, somos sociedade, estamos envolvidos nesse mundo, precisamos ser sal na terra e luz do mundo. Mas estamos vivendo isso. Isso está dentro das nossas igrejas. Essa é a relação que nós temos. E isso é perigoso. Mas o que é bom? A tecnologia tem transformado profundamente o dia a dia, proporcionando maior eficiência, conforto e conectividade. Eu não sei se nem hoje ainda existe office boy, mas eu fui office boy. E aí eu lembro, irmão, que eu passava horas na fila do banco, misericórdia. Quem aqui passou fila de banco, pegou horas e horas de fila de banco? Vocês já estão no partido dos 40, hein? É a geração dos anos 80, filho. Fila de banco, lembra? Lembra do cheque? Tinha que ir lá, o cheque, e tinha que assinar, e aquela burocracia. Hoje você não vai no banco, tudo está no teu celular. Você paga a conta, você deixa tudo ali. Isso aí facilita, isso é tecnologia, isso é bom. Como é que era antigamente para você fazer uma ligação quando não tinha celular? Você ligava pelo orelhão. Essa geração nem sabe o que é isso, irmãos. Eles acham que orelhão você está ofendendo alguém. Lembra disso? Orelhão. E aí você tinha que pegar e comprar uma ficha. Lembra quando a ficha caía, tu falava assim, olha, vai acabar, vamos falar rapidinho aqui. E você vai lá, caiu a ligação. Aí por isso que aí você usa umas nomenclaturas, umas frases que a geração agora não entende. Você fala assim, caiu a ficha. Agora que caiu a ficha, ele fala, mas não entendi. Eu falo esses dias, um professor na escola chamou as crianças e disse para as crianças assim, vamos brincar de telefone sem fio? Aí uma criança diz, mas tio, telefone não tem fio. É isso, entendeu, irmãos? Entendeu como é que o mundo está mudando? O mundo é outro. Então, essas mudanças, elas vão acontecer. Essas mudanças, elas vão acontecer, queira você ou queira você não, queira você ou não, elas vão acontecer. Só que a minha pergunta essa manhã é, e quando o novo alcança o sagrado? E quando a mudança alcança a nossa fé? E quando o novo alcança aquilo que a gente crê, que está muito bem aparentemente para nós estruturados, até mesmo teologicamente. E quando isso afeta, quando o assunto é fé, muitos têm dificuldade de mudar. Tem dificuldade. Permanecem presos a velhos paradigmas, formas rígidas, repetições vazias, uma realidade que mais aprisiona do que liberta. Mais aprisiona do que liberta. E paradigma é um modelo mental, é um conjunto de crenças e pressupostos que moldam a maneira como enxergamos a realidade. Paradigma, ele também tem um lado bom e um lado ruim. Paradigma nos ajuda a organizar o mundo, mas também pode nos cegar para algo novo. A gente não consegue enxergar. E a história está repleta de situações com paradigmas. Eu poderia aqui dizer para você várias histórias, como o próprio relógio digital contra o relógio de ponteiro aí. Se você pegar a história lá, procura depois. Um dia propuseram para a empresa, uma das maiores empresas na Inglaterra, que foi criado o relógio de ponteiro aí, todo aquele sistema que se tem. Alguém um dia foi propor a ele esse relógio digital, e eles fecharam, disseram, não quero, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma máquina, uma marca chamada Kodak. Lembra da Kodak? Líder absoluta de mercado de fotografia. Quem aqui tirou foto de lambe-lambe, irmão? Olha, a irmã levantou a mão ali, Senhor, que bênção. Tirava foto 3 dias, às vezes 15 dias para receber as fotos em casa. Lembra aquela coisa toda, então? A Kodak um dia recebeu uma proposta para mudar, para avançar. Só que o que ela fez? Ela rejeitou. Ou seja, o novo ameaçava o modelo antigo. O que aconteceu, pastor? O resultado foi o colapso do império. Foi o que aconteceu. Se recusou a mudar. A Kodak não mudou. O que acontece hoje? Hoje você tira foto no seu próprio celular. E quem tem a máquina aqui, da Joyce está ali, ao do lado dela, digital.
Então as coisas vão mudando. E aí eu queria, a partir dessa introdução, entrar no texto com você nessa manhã. Mateus capítulo 9. Eu queria hoje compartilhar o seu coração nessa palavra, quebrando paradigmas. Quebrar paradigmas. É um desafio quebrar paradigmas. Como eu disse aqui, paradigmas são coisas muitas vezes para nós está bem estruturado e a gente não quer mexer. Não mexe em tudo, isso aqui não. Muda tudo, isso aqui não. Isso aqui para mim está bom. E o texto já começa, o início do texto já começa com uma quebra de paradigma. Olha como é que começa o texto assim, ó. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Havia um problema aqui. Por quê? Porque Jesus fala: teus pecados são perdoados. Continua lendo o texto, vai dizer que os escribas e fariseus começam a questionar. Por quê? Porque havia um paradigma para eles. Qual era o paradigma, pastor? É que só podia perdoar pecados quem era? Deus. Mas tinha um outro paradigma que contrariava o que Jesus estava fazendo. Qual era? Eles acreditavam que um paralítico de nascença, ou um cego de nascença, eles só estavam cego ou paralítico porque os pais ou ele tivesse pecado. Lembra quando perguntaram isso para Jesus, os discípulos? Senhor, quem pecou? Os pais dele ou ele? E Jesus falou o quê? Nem os pais, nem ele. Esse pecado, ou essa doença veio para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então eles questionaram: ué, quem é ele para perdoar pecado? Aí Jesus faz aquelas... Jesus é incrível. O que é mais difícil? Perdoar pecado ou dizer para ele: toma a tua maca e anda? Então, para provar vocês que Deus quebra paradigmas, ei, levanta a tua cama e vai embora e anda. Irmãos, aquilo quebra paradigma. Porque se só Jesus, só Deus poderia perdoar pecado e curar alguém com uma doença desde a sua infância, desde o seu nascimento, Jesus quebra e desconstrói tudo aquilo. O texto continua. O texto continua relatando a história. E agora Jesus vai caminhar com os necessitados. Ele começa a andar com quem? Com os publicanos, com pecadores. Quebra de paradigma. Jesus não andava só com quem era crente. Jesus não andava só com quem era da Igreja Batista Atitude. Jesus não andava só com quem eram os pentecostais. Não, Jesus andava com muita gente que os religiosos não queriam. Jesus andava com esse povo. Irmãos, Jesus ia escandalizar muita gente no nosso tempo. Jesus iria me escandalizar. Eu não tenho dúvida disso. Tem uns paradigmas meus ainda que precisam ser quebrados, desconstruídos. E aí Jesus vai dizer, o texto vai dizer, que Jesus chama um discípulo chamado Mateus. Depois continue lendo o texto. Mateus, ele era traidor da pátria, colhedor de impostos. Ele era odiado pelos judeus. Jesus olha ele na coletoria e fala, e o texto vai dizer, e viu um homem chamado Mateus e disse: segue-me. Mateus foi quebra de paradigma. Irmão, Jesus era bom em quebrar paradigma. E aí começam a questionar: vem cá, os seus discípulos jejuam ou não jejuam? E aqui eu quero entrar no texto com você essa manhã. Agora Jesus é questionado pelo jejum. E o que mais eu amo, irmãos, é que Jesus não permanece na bolha da religião, que distancia as pessoas e cria uma falsa sensação de superioridade espiritual. Você já se sentiu assim? Aí você vai dizer para mim assim: eu não, pastor. Agora pensa comigo, você nunca passou perto de um pagode, não, irmão? Você é crente, às vezes estava indo para a igreja, aí estava lá tocando aquele pagodinho que você estava falando: me segura Jesus, me segura Jesus. E aí enquanto você passava lá, estava alguém tomando uma cerveja, estava alguém lá flertando, e aí você estava olhando e falava assim: seus pecadores miseráveis, estou indo para a igreja aqui, ó, vocês vão tudo para o inferno. Porque a gente se sente superior às pessoas, uma superioridade. Irmãos, ainda que a gente não externe isso, mas internamente surge. Ainda que a gente não confesse, muitas vezes a gente sente, a gente demonstra que somos melhores que aqueles que estão nesse mundo. E aí eu queria caminhar por esse ponto aqui, quando a religião se torna um fardo. Um fardo. Mateus capítulo 9, do verso 14 a 15, porque nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam. Ainda que eu entrar no contexto aqui, tinha muito a ver com aquele momento, os discípulos estavam com Jesus, não havia necessidade, porque o pão da vida estava com eles, mas Jesus vai dizer, chegará um momento que eles vão precisar jejuar.
Mas eu quero ir um pouco além aqui com você. O jejum é um exercício espiritual legítimo. Jejuar é bom. Ei, jejue. Jejum te ajuda a mortificação da carne. Eu sei que muita gente busca jejum para benefício próprio, para querer alcançar alguma coisa em Deus, mas o jejum, biblicamente falando, é para fazer morrer o eu, é para fazer morrer a carne e que se cumpra a vontade de Deus em mim. Esse é o propósito do jejum. Jesus mesmo jejuou 40 dias e 40 noites. A gente tem isso no seu momento no deserto, quando Satanás o veio tentar. Mas o problema não está na prática do jejum, o problema está no sentido do jejum. No sentido, o jejum dos escribas e fariseus havia se tornado um ritual de exibição. O jejum dos escribas e fariseus não era uma expressão sincera do coração. Mateus capítulo 6, Jesus vai falar a partir do verso 16, dizendo assim: quando eles jejuavam para se mostrar espirituais demais, para que as pessoas olhassem para eles e vissem neles uma certa espiritualidade. Não sei se você já teve a experiência de subir num monte para orar. Eu ainda gosto, irmão, eu ainda gosto. O tempo está curto, mas eu me esforço. Eu tenho um grande amigo, que de vez em quando a gente liga um para o outro e fala: vamos para o monte? Vamos. Eu gosto, irmão. Pastor, o que tem de especial lá? Irmãos, sabe o que tem lá? Nada. Mas é uma experiência minha. Eu gosto de me retirar. Eu gosto de ter aquele momento ali, ter aquela sensação, e mesmo meio em uma cidade grande, tem um tal de monte aqui em Irajá, não lembro o nome, qual do monte aqui. Jacó, eu estava com medo de falar errado. Então, irmãos, tudo irmão escondido que vão no monte, está vendo, irmão? Tudo os crentes aí, o pentecostal aí. E aí, a gente vai no Monte Jacó, e eu gosto, a gente chega de madrugada ali, a gente dobra o joelho, a gente ora. É como se fosse aquela experiência que os antigos vivenciaram, e é maravilhoso, é extraordinário. Mas havia que no meio de quanto, a gente no meio do monte, você encontra alguém meio especial, um cajado, uma roupa, um negócio assim para mostrar que tem uma espiritualidade. A espiritualidade foi transformada em performance. Em performance. Jesus responde com a imagem do noivo. Aí ele diz: podem os convidados do casamento estar tristes enquanto o noivo está com ele? Eu quero dizer uma coisa para você essa manhã: a vida cristã é comparada a uma festa de casamento, não é um funeral. A vida cristã é uma vida de festa, sim, é uma vida de alegria, sim, como afirma em Lucas 5,34, o reino é marcado por alegria efusiva. Ei, irmãos, quando a fé perde a alegria, algo deu errado. Algo deu errado. Crente ranzinza, irmão. Irmão, fruto do Espírito: temperança, mansidão, domínio próprio. Mas também tem a alegria no Espírito. A alegria não é porque você ganhou esse 13º, não. A alegria não é porque você ganhou uma bênção, né, Diogo? Glória a Deus. A alegria é porque eu fui alcançado pela graça de Jesus. Essa é a nossa alegria. É por isso que eu me alegro, porque tudo isso vai passar, irmãos. O tempo vai corroer isso aqui. Daqui a um pouco isso aqui, esse ser aqui pode partir, não está mais aqui. Mas o que se mantém em mim é a alegria no Senhor, é estar firmado no Senhor, caminhar com Ele. Quando a fé vira fardo, já não é mais evangelho. Sabe, é cansativo. Você fala: meu Deus. Jesus está dizendo aos seus críticos: eu vim para fazer da vida uma festa de casamento e não um funeral. A religiosidade tenta controlar Deus por meio das regras, enquanto o Evangelho nos convida a um relacionamento transformador, a um relacionamento de mudança, a um relacionamento de transformação. Isso é Evangelho. O Evangelho vem para mudar pessoas. O Evangelho não vem para botar você dentro de uma caixinha. E aí, lembro do meu professor querido Henrique Araújo, que escreveu no seu livro Pode ou Não Pode. A gente limitamos a fé cristã a uma experiência de pode ou não pode. Agora eu estou na igreja, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso fazer aquilo outro? Eu posso beber? Eu posso ouvir música secular? Eu posso ir no show do fulano de tal? O Evangelho se limitou a pode ou não pode. Aí alguém se converte e fala assim no seu trabalho: eu me converti, cara, entreguei minha vida a Jesus. O que é a primeira coisa que ela vai ouvir? E agora você não pode um montão de coisa. Porque é a compreensão que as pessoas têm. Irmãos, o Evangelho não é o que você não pode. Pelo contrário, o Evangelho, a Bíblia diz que nos chamou para a liberdade. É o que você pode fazer agora. Vou lhe trazer um exemplo muito rápido aqui, não é nem está no contexto da minha mensagem que eu quero compartilhar aqui com você.
Mas pensa no jovem rico. Senhor, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Conheço os mandamentos? Conheço desde a minha mocidade. E aí ele cita para Jesus: não matarás, não fartarás, não. Interessante que os mandamentos eram 10, dividido em 5 ou 6. 4 por parte da relação do homem para com Deus, as outras 6, relacionamento do homem para com o homem. Se você ler o texto lá, não matarás, é tudo para no relação humana. E aí ele só cita da relação humana. E aí Jesus fala assim: então tá bom, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí ele vai embora. Pensa comigo, aquele menino estava preso à fé naquilo que ele não podia fazer. Quando ele foi convidado a fazer alguma coisa, ele foi embora. A vida cristã não te convida. Você não se entregou a Jesus agora eu não tenho o que fazer. Pelo contrário, agora que você foi alcançado pelo Evangelho, chegou a hora de você fazer muita coisa em nome de Cristo. Chegou a hora de você se deixar ser usado por Deus. O perigo de remendar o velho. O perigo de remendar o velho é o segundo tópico aqui. Mateus 9,16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Jesus tinha plena consciência de que trazia ideias novas e uma nova concepção de verdade. Jesus trouxe algo novo num tempo desafiador, num tempo muito bem estruturado. Ele sabia que o maior obstáculo do reino não seria o pecado escancarado, mas a religião cristalizada. E aí eu queria nesse ponto aqui aplicar para nós. O que seria, dentro da nossa perspectiva como igreja? E aí eu vou falar aqui com todo respeito e carinho que eu tenho a todas as igrejas aqui. Eu vou falar da Igreja Batista Atitude. Estou falando da Igreja Batista Atitude, da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Qual é, pastor? Paradigma. Primeiro, o paradigma do templo. Paradigma do templo. Para os judeus, o templo era o centro absoluto da experiência com Deus. Para os judeus, eles entendiam que esse lugar aqui era o lugar sagrado. E eu cresci, como eu falei para vocês aqui, nesse ambiente. Meu pai, por ser zelador da igreja, irmão, era pecado sentar na cadeira do pastor. Falou que era errado para uma criança, misericórdia. Quantas vezes meu pai me via sentado na cadeira do pastor, porque aquilo era sagrado. E de vez em quando descia com puxão de orelha assim, ó. Se fala, se você concorda com isso? É claro que não. É claro que não. Ainda que eu tenha vontade de vir puxar a orelha do Pedro. É claro que não, mas tinha essa conotação de sagrado. A presença divina estava associada a um lugar específico. Jesus rompe esse paradigma ao mostrar que o reino não cabe em paredes. De que maneira? Comendo com os publicanos. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você se relacionou com seu amigo não crente? Qual foi a última vez? Certa vez eu recebi uma mensagem. Uma pessoa perguntou para mim: pastor, um dos meus filhos vão casar. Só que ele vai casar e ele não professa a mesma fé que eu, professa uma outra fé. Uma fé do contexto africano. E ele me convidou para o casamento dele. Pastor, estou perguntando, eu vou ou não vou? Falei, você ama seu filho? Ele falou, muito. Então honre seu filho. Ah, mas não tem mais, irmãos. Porque a sua fé te impede a honrar a quem você ama. Você pode discordar de tudo que você vai ver, mas o amor a seu filho, que é manifestado em Deus por você, é maior. É maior. Qual foi a última vez que a gente conseguiu sentar, ou comer com os publicanos, perdoar fora do templo, curar em qualquer lugar? Jesus declara, irmão, Jesus declara que Deus não está confinado ao sagrado institucional, mas se manifesta onde há graça, onde há misericórdia. É aí que Deus se manifesta. Sabe por que a nossa igreja é uma igreja que começa das casas? Porque não começa, tem muita gente que não entregou a vida a Jesus num culto público de domingo. Muita gente se entregou num discipulado, numa caminhada, numa célula. Tem pessoas aqui que se converteram numa célula. Ela estava na casa de alguém, e na casa de alguém ela começou a comer pão ali. Na casa de alguém ela começou a compartilhar, a vivenciar experiências. No momento de dor, alguém chegava lá, abraçava ela, cuidava dela. E o que aconteceu? Essa pessoa falou assim, o que é isso, cara? Que negócio, como esse cara faz um negócio desse por mim? E essa pessoa hoje entregou a vida a Jesus, hoje está vivendo com a gente, hoje está servindo com a gente, e muitos são desejosos de abrir sua casa para receber e cuidar de mais pessoas. Isso se chama Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo.
Quando o templo se torna mais importante que as pessoas, ele deixa de ser casa de Deus e passa a ser monumento religioso. Eu estou muito feliz com o que a gente está vivendo aqui. Estou muito feliz. Mas nada me alegra mais do que eu vivi há 2 semanas atrás, ou semana passada, agora eu fiquei até perdido. Quando 2 células se multiplicaram. A gente saiu da casa do irmão Josias e foi para a casa da irmã Dalva. E aí, no Josias tinha célula, na casa da irmã Dalva tinha célula. Tinha gente lá louvando e adorando o Senhor. Tinha gente lá cumprindo com a missão do Evangelho. A gente saiu da casa do Bruno e fomos para a casa, meu Deus, casa de quem que eu estou indo para aqui? Da Michele e do Fabiano, perdão Fabiano. Da Michele e Fabiano. Estivemos lá na casa deles. Uma casa, um lugar de luz. Um lugar onde a presença de Deus vai se manifestar num cuidado. Remendar o velho templo com práticas novas não se resolve. É preciso compreender que agora Deus habita no coração daqueles que creem. Primeiro paradigma, o paradigma do templo. E o segundo, paradigma do domingo. A religião tenta reduzir a fé em um dia da semana. Há pessoas que dizem assim: foi Constantino que definiu a igreja cultuar no domingo. Irmãos, ela nunca leu Atos capítulo 20, verso 7 e Atos capítulo 2, verso 46 e 47. Que no primeiro dia da semana a igreja se reunia. No primeiro dia da semana a igreja se reunia. O domingo passa a ser o dia de Deus, enquanto os outros dias pertencem à vida comum. E aí qual foi o problema? Quando a gente começou a achar que o domingo era o domingo de Deus e o dia da semana, segunda, quarta, virou um dia comum, a gente começou a separar sagrado de profano. Domingo é dia do Senhor. Quem nunca ouviu essa expressão? Domingo é o dia do Senhor. Não, irmão, domingo não é o dia do Senhor. A semana toda é do Senhor. O dia do Senhor se tornou domingo. E aí, eu sei que isso é muito antigo. Como antigamente as pessoas não tinham condições de comprar roupas, as melhores roupas elas usavam para ir à igreja. E aí, não sei se você já ouviu essa expressão, o pessoal fala assim: vou botar roupa de ver Deus. Roupa de ver Deus. Então eles se vestiam com a melhor roupa possível. Eu falo que isso é até um problema para nós, irmão. Eu conheço muita gente crente que fala assim, ou nova convertida: eu não imaginava que crente tinha tanta vida social. Eu olhei para o meu armário e eu vi que, meu Deus do céu, eu tenho que mudar muita coisa. Por quê? Porque toda hora tem um evento, toda hora tem uma atividade, toda hora eu estou aqui, estou trabalhando, estou fazendo. Mas a gente dividiu sagrado de profano e a gente vai se perdendo nisso. Jesus quebra esse paradigma ao revelar que o reino não funciona por agenda religiosa, mas por relacionamento contínuo. Sabe como é que esse reino funciona? Porque a gente está aqui junto. Eu gostei muito de uma expressão. Ontem estávamos na igreja Batista Atitude de Ramos, plantando aquela igreja, inaugurando a igreja Batista Atitude de Ramos, que dá 4 da nossa aqui mais ou menos. Uma benção aquela igreja, pastor Bruno e o pastor Everton que pregava lá, e ele falou algo interessante. Na teologia é muito difícil você conseguir definir. Claro que Deus não dá para se definir, porque um ser limitado não pode definir aquilo que é eterno, mas é tentar construir uma lógica da trindade. E ele disse de uma maneira tão linda e eu achei extraordinária, que ele disse: a trindade só representa uma coisa, comunhão. Você nunca vai ver Deus separado, é sempre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 é um só. Ou seja, a relação da trindade é sempre de comunhão. A relação da igreja é de comunhão. Irmão, não dá para viver igreja sozinho. Já viu essa história da pessoa falar assim, o desigrejado? Eu posso ser igreja sozinho. É impossível, ele está mentindo para si mesmo. Porque igreja a gente é quando a gente está junto. A fé é vivida apenas no culto dominical, mas na mesa. Não é apenas no culto dominical, mas é na mesa, é na rua, é no trabalho, é na dor. Quando o domingo vira centro da espiritualidade, a fé se torna compartimentada. O que eu quero dizer com isso? Jesus não veio recomendar a semana como um dia santo. Ele veio transformar toda a nossa vida, toda a nossa semana, todo o nosso ano. Templo, domingo. Qual é o terceiro, pastor? Clero. Clero. No sistema religioso, poucos são os sagrados e muitos são os espectadores. No sistema religioso, os escribas e fariseus se viam como mediadores exclusivos entre Deus e o povo. No sistema religioso, Jesus vai destruir, vai desmontar esse modelo ao chamar quem? Pescadores.
Jesus vai chamar pescador, Jesus vai chamar cobrador de impostos, Jesus vai chamar pecadores para segui-lo. Ele desloca a autoridade do título para o chamado. Qual é o seu título para você ser chamado por Deus? Você por acaso é como eu? Filho de zelador? Você é por acaso como eu? Morador de comunidade por muitos anos? Morei numa comunidade por 28 anos. É porque eu tinha tanta convicção no meu coração do que eu queria, que graças a Deus, Deus me permitiu viver. Eu lembro quando conversava numa roda de amigos, eu falava para eles: cara, a primeira coisa que eu fizer quando eu casar é sair daqui. Os meus amigos diziam: tá maluco, isso aqui é um mundo, pô. Todos eles estão lá até hoje. E graças a Deus, eu não moro mais naquele lugar, aonde me ensinou, me moldou, me fez enxergar muita coisa que eu não enxergaria se eu estivesse do lado de fora. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que apesar de mim, da minha história de vida, o Senhor me chamou, mas não me chamou porque eu sou especial, me chamou porque eu sou igual a você. Qual é a compreensão que nós temos como Igreja Batista Atitude? Ainda que a gente entenda uma liderança, alguém que pastoreia a nossa igreja, amém, mas a nossa igreja tem uma visão de comunidade pastoral. O que você quer dizer com isso? Todo mundo aqui pastoreia. De que maneira? Pastor, irmão, não é quem sobe no púlpito e prega, pastor é quem cuida de gente. Entenda isso. Pastor não é estar aqui, prega, não, pastor é quem está cuidando de gente. É por isso que a nossa comunidade, os pequenos grupos, as células, os líderes de célula, o que eles fazem? Eles cuidam de pessoas. Não falo isso com orgulho, por conta da minha demanda de trabalho. Eu sou profissional como você, trabalho e autônomo, então eu tenho que trabalhar na minha demanda do dia a dia. Fabiano está ali, passou por um tempo difícil, ele e Michele. Fabiano precisou ficar internado, dias e dias, dias e dias. E pastor, não tem como, eu estava preso aquilo ali. Quem ficou com o Fabiano? O pastor dele naquele momento, Bruno e Elaine, líderes de célula dele. Bruno conseguia fazer, de vez em quando alguém ficava no lugar. João, eu lembro quando João teve que dormir lá no hospital com ele, passou a noite, é tudo da célula. O povo começou a cuidar. Isso é pastoreio, isso é cuidado, isso é nossa. Isso significa que é para o pastor ficar, não. Eu sei das minhas demandas, das minhas responsabilidades, mas olha o que diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que você quer dizer com isso, pastor? Se você entende em caminhar conosco, entenda uma coisa: ninguém aqui é melhor do que ninguém. Seja você na recepção da igreja, seja você na integração, seja você no louvor, seja você no púlpito dessa igreja. Eu digo para a liderança dessa igreja: hoje eu estou aqui, amanhã Deus pode me mandar para um outro lugar, e Deus vai levantar quem está aqui, quem sabe, para poder continuar a obra dele. Ninguém tem no reino de Deus lugar cativo. Por quê? Porque no reino de Deus todo mundo é substituível. Mas não é substituir porque você não, é substituir porque o Evangelho não cria, irmãos. Irmãos, guarde o que eu vou dizer para você essa manhã. O Evangelho não cria uma casta espiritual, mas uma comunidade de sacerdotes. Não tem casta espiritual aqui. Não olhe para o pastor Gesiel como se, não, eu vou pedir a oração ao pastor, que a oração do pastor é, irmãos, a gente ensina isso. Às vezes eu entendo que é por honra. Aí eu entendo. Alguém quer honrar o pastor e fala: pastor, faz uma oração por nós. Amém, glória a Deus. Mas você entende que a sua oração não é menor nem maior do que a do pastor? Amém? Deus que ouve a minha oração, ouve a sua oração, amém? Então você entende que o paradigma do templo, o paradigma do mundo, do clero é quebrado. Eu vou para o quarto aqui: paradigma do culto. Qual é o paradigma do culto? Para os religiosos, o culto se resumia a um ritual previsível, mais de aparência do que de coração. Lhe pergunto essa manhã: você está aqui para quê? Para cumprir um ritual? Ou para dizer de todo o coração, dizer: Senhor, eis-me aqui. Uma semana tão cansativa, tão desafiadora, eu não podia perder a oportunidade de falar contigo. Eu não poderia ter perdido a oportunidade de estar em comunhão com a tua igreja, em poder te adorar, te bendizer e louvar o teu nome. Porque para religioso, culto se resumia só no ritual.
Aí Jesus vai revelar que o culto verdadeiro não se limita a formas, horários, liturgias, mas quando acontece, quando a vida é entregue, quando há arrependimento genuíno e amor ao próximo. Romanos capítulo 12, verso 2, ou melhor, verso 1. Rogo-vos, irmãos, para que se apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, o culto é algo que me toca muito, irmãos, que se não há culto na vida, não há vida no culto. Ei, adoração a Deus não se limita aqui. Por isso que eu tenho muita dificuldade com expressões. Eu tenho. Vamos começar o culto. Mas quando é que ela terminou? O culto não termina, irmão. Você vai sair daqui? Você vai embora almoçar com a sua família? Você está cultuando a Deus. Você está no seu trabalho, dando o seu melhor? Você está cultuando a Deus. Você está se relacionando com a sua esposa, com o seu marido? Você está cultuando a Deus. Você está cuidando dos seus filhos? Você está cultuando a Deus. Você está assistindo o seu time daqui a pouco, a parte da tarde, vibrando lá. Pastor, estou cultuando a Deus. Tá, irmãos, com alegria do teu coração. O problema é que às vezes sai um negócio que você até se assusta, né? Aí você pode repensar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu lembro até hoje, quando um pastor certa vez me chamou para ir num jogo do meu time. Meu time está bem não, irmão. Está esperando só o último jogo aí para ser campeão mundial, mas está tudo bem. E aí, eu lembro que esse pastor falou assim, me chama de G, vamos comigo esse seu jogo? Eu falei, vamos, pô, que legal, me convidou primeira vez. E eu lembro, nós estávamos chegando assim no Maracanã, e ele disse para mim assim, G, ó, aqui, esquece que eu sou crente. Irmão, eu falei assim, como assim? Eu perdi, buguei, falei, como assim? Você entende o que eu quero dizer? Quando não há culto na vida, não há vida no culto. Às vezes você entra numa igreja e diz assim, gostei do culto não, culto frio. Culto assim, culto assado, a minha pergunta é, como é que está o culto do teu coração? Como é que está o culto da sua vida? É o culto da nossa vida que vai definir muita coisa. Quando o culto se torna um fim em si mesmo, ele perde função. Qual é a principal função do culto? Adorar a Deus, pastor, também, mas formar discípulos que vivam o Evangelho. Formar discípulos que vivam o Evangelho. O que eu compartilho aqui pela palavra de Deus é para que você entenda, que você aprenda e você se torne discípulo de Jesus Cristo. Modelados, moldados pelo Espírito. E aqui é o caminho para a gente começar a concluir. Porque qual é o desafio ou os paradigmas nosso como igreja? O texto vai dizer em Mateus 9,17. Jesus agora não usa mais remendo velho em roupa nova, ou melhor, remendo novo em roupa velha. Não adianta, uma hora vai rasgar. Ele agora vai usar do vinho. E o que era o vinho? Antigamente se pegava uma cabra, normalmente se fazia com cabra. Hoje em dia a internet te ajuda muito nisso. Pegava-se uma cabra, cortava-se a cabeça, limpava tudo, né? Cortava-se a cabeça. Na parte da cabeça eles amarravam, pegavam as duas patas, juntavam assim, então se tornava aquilo quase que uma bolsa. Eles enchiam aquilo de vinho e fechavam. Se o tecido fosse novo, aquele momento de fermentação do vinho, que vai inchar, ele vai ganhar densidade, não ia romper. Mas se fosse um tecido antigo, com um vinho novo, aquele tecido ia rasgar, ia romper. Então, no capítulo anterior, no que acabamos de falar aqui, Jesus, ele revela que o velho não pode ser remendado, mas agora esse aponta a necessidade de uma nova mentalidade. Eu diria que uma nova mentalidade eclesiológica, uma nova mentalidade como igreja, ser igreja, fazer igreja. Jesus não está falando apenas de indivíduo, mas de uma nova forma de ser igreja, irmãos. E de repente, tudo que você está ouvindo aqui, você pode concordar ou não comigo, mas eu lembro até a vez, fui pregar certa vez numa igreja, e depois de uma mensagem, que eu não lembro nem qual foi, uma irmã no final do culto, apertou minha mão e disse assim, pastor, que palavra, mas o que eu faço com tudo isso que eu ouvi aqui? Ela falou que foi tão desnorteada que ela ficou assim, eu estou tentando conjecturar, tentando entender tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi aqui, como é que eu coloco isso na prática? E qual é a primeira? A gente falou do tempo, do clero, do domingo e do culto. Da igreja templo, para a igreja movimento. Ei, o paradigma antigo entende a igreja como um lugar para onde se vai. O paradigma novo, ou bíblico, entende a igreja
como um povo em movimento. Somos uma igreja em movimento. Irmãos, não se limite ao domingo. Se alguém falar, eu vi que algumas pessoas, a gente como estava estabelecendo para quando vai fazer as células, não, célula quando? Célula tal dia. Aí eu falo, vamos fazer na quarta-feira. Alguém falou, mas quando começar o culto de quarta-feira? Eu falei, a célula continua. Por quê? Porque a célula é a igreja em movimento. Isso não vai impedir que a célula possa acontecer. O novo paradigma bíblico entende que a igreja é como um movimento. Jesus, irmãos, Jesus nunca chamou pessoas para frequentar um espaço. Jesus não chamou pessoas para apenas estar sentada, acomodada num lugar climatizado. Não, Jesus nos chamou para segui-lo. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é estar estático. Não estou seguindo Jesus, não. Seguir a Jesus é em movimento. Eu estou em movimento, eu estou seguindo Jesus, eu estou a todo tempo seguindo Jesus. Quando a igreja se define pelo prédio, ela se acomoda. Mas quando ela se define pela sua missão, ela se multiplica. Quer saber como é que a nossa igreja vai crescer? Não é por causa do culto, muito menos por causa do pregador. Nossa igreja vai crescer por causa de vidas e pessoas. Quando Isaías vai dizer, os campos estão brancos, ele vai ouvir do Senhor. E quando a própria palavra do Evangelho vai dizer, os campos estão brancos e poucos são os trabalhadores. Sabe qual é o maior desafio que nós temos como igreja? Igreja Batista Atitude, Vila da Penha, liderança. Sabe qual é o maior desafio que eu oro a Deus para que aconteça? É gente que diz assim, pastor, estou abrindo a minha casa para receber esse povo. Pastor, estou abrindo a minha casa. Ah, não, a minha casa, irmão. Tem dois tipos, né? Tem aqueles que falam assim, a minha casa é muito pequena. A minha casa é muito simples. Ou outro vai dizer assim, a minha casa, irmão, acabei de trocar o sofá, o meu tapete de urso. Como é que fica tudo isso? É com esses que eu estou pedindo, Senhor, toca esses corações para que eles compreendam a missão do Teu Evangelho. Você não tem noção, irmãos, quando alguém na tua casa simples começa a abrir o coração e dizer, Jesus tem transformado a minha vida. Vocês não têm noção do que é alguém ser tocado por Deus e você ser parte disso. Eu louvo a Deus, não apenas por ser pastor, mas por conhecer pessoas. Minha filha, quando estudava num colégio, ela é muito, minha filha, eu falo que é líder nata, a Agatha, mais velha. Meu Deus do céu, o interfone lá de casa a gente nem atende mais, irmão, porque quando toca eu já sei que é para ela. Se alguém não disser que vai na minha casa, eu nem procuro mais. Tocou, eu sei que é para ela. É o tempo todo gente na minha porta. Isso me irrita às vezes. Tio, a Agatha está aí? Tá, mas vai descer agora não, tá bom? Eu falo, Senhor, me dá paciência para essas crianças. Eu preciso ser pastor para essas crianças também. Mas minha filha é o movimento dela. E aí, mediante a isso, a gente vai vivendo algumas coisas, vai percebendo algumas coisas que só a graça de Deus. Eu nem sei como foi com o senhor aqui agora, Jesus. Só a graça de Deus. E aí a gente vai caminhando nesse processo de poder abrir sua casa, de poder vivenciar. E aí eu lembro que ela tinha uma amiguinha, e essa amiguinha tinha uma mãe. E aí eu disse para minha esposa uma vez, falei, o nome dela é Aline é nossa amiga, eu tenho problema em falar sobre isso aqui. E eu disse para minha esposa assim, nossa, eu acho a Aline tão incrível, assim, uma mulher extremamente comunicativa, abraça todo mundo. Falei, imagina a Aline com esse potencial nas mãos de Deus. E a gente começou a orar pela Aline, intencionalmente. Senhor, nos faz chegar até a Aline. Senhor Deus, que a gente possa tocar o coração da Aline. Senhor, nos dá oportunidade com a Aline. Até que certo dia, a Aline passando por um momento dificílimo na vida dela, no casamento dela, ela ligou para minha esposa e disse assim, eu estou andando aqui na rua, nem sei para onde eu estou indo, mas eu queria que você orasse por mim. Eu disse, onde é que ela está agora? Ela está no lugar tal. Eu entrei no carro, corri, encontrei com ela, botei ela no carro, levei ela para casa. Nós abraçamos a Aline, nós acolhemos a Aline, e hoje a Aline é uma serva do Senhor Jesus Cristo, serve uma outra igreja, que não é nem da nossa denominação, é de uma outra igreja, mas a Aline é uma serva de Deus, dando muito fruto naquele lugar. Mas por quê? Por causa da graça de Deus, de entender que a nossa missão. Então, como nós somos igreja, nós estamos em movimento, da igreja programa para a igreja relacionamento. Se a conta programa, pastor, não, irmãos, vai terminar o culto agora aqui, vocês vão embora. Eu vou sentar com um grupo aqui para estabelecer a nossa calendário do ano que vem, de coisas que nós desejamos fazer, a necessidade de organização.
Mas muitas igrejas são organizadas em agendas, eventos, programações. O sucesso é medido pelo que acontece no calendário. Ei, Jesus constrói o reino a partir de relacionamentos intencionais. Eu quero dizer para você, a tua família é o teu primeiro ministério. Se um dia você estiver na escala de algum ministério dessa igreja e de repente é o aniversário da mãe, é o aniversário de alguém, o casamento de alguém, ei, não deixe de estar com eles para estar na igreja. É necessário que você esteja lá, celebrando com a sua família. É necessário que você esteja lá, celebrando o seu casamento. Pastor, eu preciso viajar, porque eu e meu marido planejamos, tem um final de semana para a gente. Irmão Jesus, vai para lá, porque é culto ao Senhor. Vai lá celebrar ao Senhor, porque o culto vai continuar tendo aqui, porque o povo de Deus vai continuar aqui. É não ficar preso, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso também é desafiador como pastor. Por quê, pastor? Porque, irmão, você confia nas pessoas, e aí você não sabe o que pode acontecer. Certa vez eu ouvi o pastor Everton falando para mim, Gesiel, isso é desafiador, porque a gente só confia, e aí é Deus que age. Muitas vezes o pastor é tema de assunto da mesa do almoço, né, irmão? O pessoal que diz isso. E aí você vai ficar preocupado com isso? Eu não. Se eu estiver cumprindo com a missão do evangelho, que Deus continue abençoando. Da igreja clerical para a igreja sacerdotal. O que é isso? O modelo antigo concentra o ministério em poucos e transforma a maioria em plateia. Jesus rompe esse paradigma a partir da autoridade. De que maneira? Envia discípulos. Jesus te chamou, não para você sentar aqui no domingo. Jesus te chamou para que você possa ir e fazer discípulo. Deixa eu fazer uma pergunta a você, querido. Quem você gerou como discípulo? É que eu falo que muitas das vezes isso é tão deturpado em alguns lugares, que o discipulado se tornou manipulação. Já ouvi tanta história, irmão, tanta história, de gente que ligava para o discípulo, para quê? Perguntar se eu posso ir. Não entendeu o que é discipulado. Não, para saber que roupa eu vou, se eu posso viajar. Está repreendido em nome de Jesus um negócio desse. Discipulado é vida na vida. Discipulado é tomar um café junto. Gabriel sabe o que é discipulado, né, Gabriel? De vez em quando lá no grupo, lá o pessoal coloca as fotos lá do discipulado. Bruno adora um café no discipulado. De vez em quando, essa semana é semana de eu fazer discipulado. Tem liderança aqui que eu faço discipulado. E como é que eu tenho discipulado, pastor? Deve ser diferenciado. Não é nada, irmão. A gente senta e fala assim, como é que está a vida? Como é que está, Cláudio? Como é que está a vida? Como é que está o coração aí com o Flamengo esse final de semana aí, Cláudio? Ora aí, Cláudio, precisa ter coração forte. Como é que está? Cláudio, como é que está o casamento, Cláudio? Precisa falar não, Cláudio, ela está aqui do seu lado. Vigia, está ótimo, está ótimo. Isso é conversa, irmãos, isso é discipulado. E nesse processo de discipulado a gente fala que é pão, carne e pão. Pão, o que é a carne? No discipulado isso não acontece da noite para o dia. Na confiança, no relacionamento, em algum momento aquela pessoa vai abrir o coração para você. Em algum momento, se ela sentir Deus em você, se ela perceber que Deus está te usando, ela vai falar assim, cara, ora por mim, eu tenho uma dificuldade numa situação aqui. Tiago 5,16. O texto vai dizer, a oração do justo pode muito em seus efeitos, não é? Legal, isso é a parte B do versículo, que eu falo que muita gente usa o texto sem contexto, porque o texto diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam sarados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe por que muita coisa da nossa vida não acabou? A gente não consegue vencer determinados pecados? Porque não tem confissão. A gente não fala para ninguém. Como é que eu? Eu sou pastor, cara. Todo mundo precisa me olhar como perfeito. Ninguém pode achar que o pastor Gesiel tem alguma luta aí, não. Não pode. Eu tenho, irmãos. E eu confesso. Minha liderança, meu discipulado. Pastor Everton é meu discipulador. E de vez em quando no discipulado você compartilha coisas. É no discipulado que quando as pessoas estão ali, elas vão dizer suas lutas, suas dores. Dizer, pastor, ora por mim nessa situação aqui. Me ajuda. E aí no discipulado, na caminhada diária, agora você tem alguém para prestar conta, alguém para estar contigo ali, e aí de repente naquele momento ali a pessoa vai dizer assim, então Cláudio, como é que está aquela situação? Está conseguindo vencer? Não, cara, eu estou tentando, mas como é que a gente faz desse jeito? E assim a gente vai. Como é que a gente termina isso? No pão. Cara, vamos orar por isso? Vamos orar por isso? Irmãos, que meu sonho, um dia andar por aqui, Vila da Penha, e só encontrar a galera fazendo discipulado. Sabe, a galera sentada, restaurante, café, rua, na igreja, sentado, conversando, na cantina da igreja, está sentado ali, está conversando, está tendo tempo de discipulado, de cuidado. Mas e a palavra de Deus? Mas a palavra de Deus está na vida. Você pode lembrar em determinado, cara, olha só, essa situação aqui,
Cara, a Bíblia diz assim, ó, vamos tentar fazer dessa forma aqui, vamos tentar fazer desse jeito aqui. Isso é cuidado, irmãos. Isso é modelo de uma igreja que não é sacerdotal, ou melhor, não é clerical, é sacerdotal. O Novo Testamento apresenta uma igreja onde todo crente é sacerdote e ministro e testemunha. Uma igreja saudável não pergunta quem manda, uma igreja saudável pergunta quem serve. É porque agora alguns já me conhecem, mas você vai ver aqui, não tem diferença nenhuma. Pastor Gesiel, não tem diferença nenhuma. Aí você fala assim, pastor, mas um paradigma, é comigo mesmo a luta. Como eu falei, fui nascido e criado na igreja. E a igreja que eu era pentecostal. Todo mundo andava de terno. E então eu lembro que quando eu me tornei pastor batista, eu só pregava de terno. E eu lembro disso. Então eu lembro que quando eu chegava na igreja, era uma luta para mim tirar o terno. Então o pastor, eu lembro quando eu fui pregar, comecei a trabalhar numa igreja Batista de Itauá, Ilha do Governador. O pastor Maurício, muito mais jovem do que eu, mais velho do que eu, mas mais jovem do que eu. E eu lembro do pastor Maurício de blazer, pastor Maurício bem à vontade. Pastor Gesiel, você vai pregar. Pastor Gesiel ia de terno. Para mim foi difícil quebrar esse paradigma, de entender que às vezes eu me sinto desnudo, tá desse jeito aqui, mas entender que quem prega não é o terno. Entender que a vida é com o Senhor. Você já parou para pensar e se perguntar? Eu estou terminando, irmãos. Já parou para se perguntar quando Pedro, o Judas, precisou beijar Jesus para dizer quem ele era? Já parou para se perguntar por isso? Porque Judas teve que beijar. Judas falou assim: aquele que eu beijar é ele. Sabe por quê? Jesus era tão igual que era o risco deles prenderem alguém errado. Eles disseram assim, aquele que eu beijar, esse será o sinal. Aquele, porque poderia ser Pedro, poderia ser Tiago, poderia ser qualquer outro, mas foi Judas, foi Jesus. Por quê? Para dar o sinal de quem era. A minha oração é que, quem sabe, a gente consiga viver aqui na igreja, que o pessoal vai ficar perguntando assim: quem é o pastor dessa igreja aqui? Quem é o pastor dessa igreja aqui? Como alguns dizem, né? Quem manda nessa igreja aqui? Quem vai mandar nessa igreja é o Senhor. Mas eles vão saber quantos serve, quem serve nessa igreja aqui. Quem serve nessa igreja aqui? Todo mundo serve nessa igreja aqui. Todo mundo serve. Da igreja controle para a igreja da graça. Não é graça do R.R. Soares, não. Religiosidade controla comportamento. O evangelho transforma coração. O paradigma antigo estabelece regras para permanecer. O paradigma novo anuncia pertencimento, para então gerar transformação. Vou te ensinar hoje a pregar o evangelho. Ame o povo. Quer pregar o evangelho, irmãos? Ame aquela pessoa. Acolha ela. Abrace ela. Ela precisa ver Jesus em você. De discurso o povo sabe de qual é salteado. Cita até texto para você. É por isso que quando eu chego em determinados lugares eu nem falo que sou pastor, nem gosto. Eu prefiro que eles conheçam Gesiel. Lembro quando estive na faculdade, anos atrás. Sou formado em psicologia. Ninguém conhecia o pastor, conhecia o Gesiel. E o Gesiel fazia muita coisa, brincava, era o Gesiel. Até que um dia alguém entra no Instagram e fala: cara, tu é pastor? Eu falei: sou. Cara, que legal. Tem duas maneiras de perguntar, né? Tu é pastor? Eu vou falar: tu é pastor? Aí seria uma luta. Mas Jesus oferece graça antes da mudança. Antes de fazer qualquer coisa, ele chegou na casa de Zaqueu e falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus falou: Zaqueu, eu preciso comer lá, cara. Eu preciso levar uma galera para comer lá contigo. Vamos embora? Irmãos, Jesus estava com Zaqueu, irmãos. Pensa comigo, irmãos. Jesus estava lá no meio deles, ao ponto que Zaqueu falou para o Senhor: Senhor, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Porque Zaqueu percebeu que ele era indigno, mas tinha alguém lá que amava ele. E aí o Senhor vai dizer para ele, e ele ainda vai dizer, né? Senhor, eu estou pronto para dividir, ou pagar aquilo que eu 7 vezes mais. O Evangelho é um Evangelho que transforma a partir da nossa vida. E aí alguém poderia olhar para mim e dizer: pastor, o senhor está muito romântico com a fé. Irmãos, de repente eu estou, mas eu vou continuar acreditando nesse Evangelho de Jesus Cristo. É esse o Evangelho que eu creio. Não é um Evangelho que não há transformação. Ouça,
é porque eu acho impossível alguém se aproximar de Jesus e não ser transformado. É impossível você se aproximar de Cristo e não ser transformado. A igreja que tenta controlar pessoas pela autoridade espiritual, há igrejas que tentam fazer dessa forma, enquanto a igreja que vive a graça formando discípulos maduros na fé. Eu queria orar com você essa noite, essa manhã. Já perdi até a hora, né? Essa manhã. Odres novos não são métodos apenas modernos. Odres novos são corações flexíveis, ensináveis e cheios do Espírito Santo. A minha pergunta essa manhã é: estamos dispostos, irmãos? Estamos dispostos a ser uma igreja viva ou apenas uma igreja que apresenta estrutura? Minha oração é que nós possamos nos tornar uma igreja viva. Preferimos segurança institucional ou fidelidade ao reino de Deus?